Pai do Senhor, alunos da nossa escola bíblica Reino Teológica, nós estamos agora nessa aula para iniciantes, o começo dessa aula, introdução bíblica para aqueles que estão iniciando agora, querendo conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor. Ora, conhecer a palavra de Deus é a mesma coisa que conhecer a mente de Deus. Tudo aquilo que você não sabe sobre Deus, o diabo certamente usará isso contra você. A Bíblia, o Senhor, vários mandamentos da Bíblia, o Senhor nos deu mandamentos, Ele nos deu ordens. Sempre que se refere a entendermos da Bíblia, o Senhor está dando ordem a gente. Jesus dá ordem, a palavra imperativa, examinai as Escrituras de dia e de noite, porque são elas que de mim testificam e nelas encontrareis a vida eterna. O Senhor dá uma ordem a Josué no capítulo 1, versículo número 8, que deveriam examinar o livro da lei dia e noite, e que ela não apartasse da sua boca para que os seus dias viessem a ser prósperos. Ora, o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não se detém na roda dos escarnecedores, nem tem o seu prazer na lei, que mais tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, que será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação e tudo que fizer prosperará. Ou seja, esses e tantos outros motivos que nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque só assim conheceremos a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então é necessário conhecer a palavra do Senhor. Na introdução bíblica, que nós estamos começando agora, que é a introdução bíblica, falar sobre a Bíblia, nós temos que conhecê-la ela. A Bíblia, de todos os livros, ela é o livro mais vendido de toda a história, é o livro mais vendido, mais publicado, mais feito de todos os outros livros que você possa imaginar. Nós temos a Bíblia, na verdade, temos que começar pelo vocábulo Bíblia, porque nós perguntamos Bíblia, de onde se originou o nome Bíblia? Nós vamos começar pela capa. Porque o nome Bíblia só existe na capa da própria Bíblia. Dentro dos textos sagrados, dentro dos canons, não existe o nome Bíblia. Porque Bíblia é um vocábulo grego, que veio da palavra grega, a qual o Novo Testamento foi escrito em grego. E esse vocábulo quer dizer biblos, ou seja, uma pequena biblioteca, aglomerando vários livros dentro. É uma biblioteca, a Bíblia, na verdade, o nome Bíblia quer dizer uma biblioteca com vários livros dentro. O nome Bíblia só existe na capa da própria Bíblia. A Bíblia, sendo um dos livros um dos livros mais antigos, muito atualizado, e também a Bíblia é o livro mais comprado, mais impresso e o mais poderoso que você possa imaginar. Na verdade, nós temos que pegar a Bíblia e ela tem a palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem duas divisões. Por quê? Porque elas são 66 livros, 39 livros são Antigo Testamento, que vai dos livros do Gênesis até o livro de Malaquias. E nós temos também 27 livros posteriores, que são os livros do Novo Testamento, que são começando do Evangelho de Mateus até o livro do Apocalipse, ou seja, 39 com 27, são as duas divisões, 39 livros e mais 27, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. 13 epístolas no Novo Testamento se divide. Os 4 evangelhos, ou seja, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Essa divisão do Novo Testamento. Por que sinótico? Sinótico porque eles falam de coisas parecidas e de coisas semelhantes. Assuntos que Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu, assuntos semelhantes. Já o Evangelho de João, que é um evangelho universal, ele está sozinho, porque conhecido como Evangelho da Águia, porque ele não fala de coisas parecidas, ele escreveu só de coisas abstratas, ou seja, João escreveu seu evangelho de coisas que nenhum dos outros discípulos escreveram.
Por exemplo, João é que ele começa falando do verbo, os outros não falaram do verbo. João no capítulo 2 ele fala das bordas de Canaã, os outros 3 evangelistas não escreveram sobre as bordas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus. João escreveu sobre Nicodemos, os outros não falaram sobre Nicodemos no capítulo número 3. João escreve sobre a samaritana no capítulo 4, os outros não escreveram no capítulo 4 sobre a samaritana. O apóstolo João ele escreve no seu evangelho o tanque de Betesda no capítulo 5, os outros não escreveram. No capítulo 6 ele fala sobre a ceia, sobre Jesus falando, Jesus fazendo milagre, Jesus pregando uma mensagem mais dura, mais sisuda. No capítulo 7 ele fala de Jesus sendo um sumo sacerdote, no capítulo número 8, enfim. João é diferenciado dos outros evangelistas, dos 3 primeiros evangelhos, as minis biografias de Jesus, porque não é a biografia de Jesus. Os 4 evangelhos, se as fôssemos chamar de uma biografia de Jesus, não teria como chamar uma biografia de Jesus. Como você vai fazer uma biografia daquele que ainda antes que houvesse dia, ele era Deus? Primeiro, o próprio João escreve no capítulo 21, que se fosse escrever tudo que Jesus fez e ainda fazendo, nem todos os livros da terra, caberia tudo aqui a respeito daquilo que ele fez, ou seja, Jesus fez muita coisa. O Novo Testamento são os primeiros 4 evangelhos, depois as 3 epístolas paulinas, aí as 3 epístolas paulinas, aí vem as epístolas de João, as 3 epístolas de João, e enfim, Hebreus e Apocalipse. Essa é a divisão do Novo Testamento. Já a divisão do Antigo Testamento são Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são conhecidos como Pentateuco, ou Torá, ou então Lei de Moisés. Esses são chamados de Pentateuco, Torá ou Lei de Moisés. Quando você lê a Bíblia, você vai ver um exemplo, você vai pegar Neemias capítulo número 8, que diz assim: eles não fizeram como foi no tempo da Lei de Moisés. Ou seja, toda vida que se falar da Lei de Moisés, na Bíblia, está falando dos primeiros 5 livros da Bíblia. Toda vida que você vê a expressão Torá, está falando dos primeiros 5 livros da Bíblia. Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí passamos o Pentateuco, que depois do Deuteronômio, entra os livros históricos. Quais são, pastor? Josué, Ruth, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, são livros históricos, conhecidos pela história, Reis, enfim. Aí depois chegamos nos livros poéticos. Quais são os poéticos? Jó, Cantares, Provérbios e Salomão. Esses são os livros poéticos. Aí entramos nos livros proféticos. Quais são os proféticos? Isaías, Jeremias, Daniel, Obadias, Ezequiel, são livros proféticos. Esses são os livros proféticos. Então essa é a divisão do Antigo Testamento. E tem a divisão dos profetas maiores e dos profetas menores. Profetas maiores o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. São os profetas maiores. Aí tem os profetas menores, Oséias, Joel, Abacuque, são os profetas menores. Essa é a divisão do Antigo Testamento. A Bíblia ela é composta. Mas a nossa Bíblia, na verdade, ela não era como nós temos hoje. Um exemplo, nós temos a Bíblia hoje, 66 livros, toda dividida em versículo por versículo, capítulo e versículo, para que nós venhamos ter um entendimento melhor. Mas ela não era assim, ela era um pergaminho. Ou ela começou primeiro feito de papiro. Papiro era uma planta aquática que dava na região do Nilo, principalmente no Egito. E o gado passava e o gado ia amassando. E como o gado ia amassando aquele papiro ia se tornando como que se fosse um papel. E eles escreveram, os egípcios escreviam, faziam as inscrições. Então os judeus, por ficarem muito tempo presos lá dentro do Egito, 430 anos, como Moisés no livro do Êxodo, você vai ver isso aí, eles aprenderam a arte de escrever no papiro. E ela começou sendo escrita no papiro. E depois o papiro, ela vem ser escrita em couro, que chama-se pergaminho, em couro de cabra, em couro de bode. Eles lavravam e escreviam ali. Os judeus escreviam, os escribas, eles escreviam tudo ali. A lei de Moisés, na parte dela, precisamente, quando Moisés tira o povo do Egito, já em Êxodo, já lá no livro do Êxodo 19, você vai ver esse 19 e 20, o Senhor agora dá ela escrita nas pedras. O próprio Deus escreve nas pedras e dá para Moisés. Moisés quebrou, e o Senhor teve que voltar, lavrou as pedras, teve que voltar para lá e colocar em pedra de novo. Isso é a lei de Moisés. Mas até chegar o nosso tempo, vem vindo uma história, tem uma história a respeito da Bíblia.
A Bíblia ela foi escrita pelo menos em 16 séculos, 1.600 anos, 1.500 aproximadamente. Sempre que falamos de data bíblica, temos que usar a palavra aproximadamente, porque você não pode afirmar uma data certa, específica, então tem que ser aproximadamente. Então, aproximadamente 16 séculos, a Bíblia leva para ser escrita e junta suas histórias, porque foi histórias, a Bíblia é um milagre, só a Bíblia está em nossas mãos, esses 66 livros, e as histórias contidas aqui, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ela é um milagre. Primeiro por quê? Porque são histórias que aconteceram, feitos que Deus fez em toda a divisão da Bíblia. Uns viveram em uma época, épocas diferentes, mas mesmo assim não há contradição. Todas as histórias que os homens viveram, que os profetas profetizaram, as profecias deles, tudo se encaixa uma na outra. Então, tudo encaixando, não há contradição nela. Ela é um milagre, está todo completo aqui em nossas mãos. Segundo, dentro desses 16 séculos que a Bíblia leva para ser composta, até chegar a nós, esses 66 completo aqui, ela teve uma história. Exemplo, a Bíblia, ela foi, eu tenho aqui dados para vocês, ela foi escrita foi dividida em capítulos e em versículos. Ela foi dividida, traduzida, então ela foi trazendo. Se você pegar até o Evangelho de Lucas, capítulo número 4, Lucas, capítulo número 4, nós vamos ver o que Jesus, ele vai lá, Jesus entra na sinagoga, e Jesus entrando na sinagoga, é um dia de sábado, ele vai ler o livro do profeta Isaías, que falava a respeito dele, que a profecia estava se cumprindo naquele dia. E Jesus lendo esse texto, aqui diz bem claro que a Bíblia era escrita em um pergaminho, para vocês entenderem e saber que o que eu estou falando tem uma base bíblica, aos alunos que me ouvem agora. Lucas capítulo número 4, versículo de número 16 em diante, está escrito assim: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, de levantar-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro ou o pergaminho, o entregou. Na verdade, não era um livro como nós temos hoje, nessa forma, não era dessa forma. Era enrolado, em pergaminho, um livro enrolado. Ele pegou do profeta Isaías. Quando ele abriu no lugar, abriu no pergaminho, no livro do profeta Isaías, onde estava escrito esse mesmo texto que ele falou: o Espírito Santo está sobre mim, que me ungiu, que é profeta Isaías, capítulo 61. Jesus vai falar lá dentro desse texto. E é tanto que Jesus vai falar. O que Jesus vai falar, ele vai melhorar o que Isaías escreveu há 722 anos aproximadamente atrás. Ou seja, está se cumprindo a profecia a respeito de Jesus 722 anos depois que Isaías havia profetizado. Jesus agora está dizendo, hoje está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Isaías há 700 e poucos anos atrás, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar liberdade. Jesus vai falando. E Jesus ainda melhora o texto do profeta Isaías, porque Jesus coloca uma coisa que Isaías não colocou. Jesus diz que ele veio dar vista aos cegos. Isaías não colocou, porque até no Antigo Testamento nunca ninguém foi curado de cegueira. Então era uma coisa impossível. Ser curado de cegueira no Antigo Testamento e nas épocas de Jesus era algo impossível mesmo. Nunca ninguém. Mas Jesus era o Messias, Jesus pode fazer o que ele bem quiser. Mas hoje, para você entender que Jesus leu num pergaminho. Mas a Bíblia, irmãos, deixa eu mostrar para vocês aqui, que estão aprendendo a Bíblia, qual foi a divisão dela de capítulo por versículo, de versículo por capítulo? Eu tenho aqui no nosso livro, na nossa apostila, que você que está estudando conosco, com certeza vai ter esse livro aí nas suas mãos, essa apostila. E aqui está tudo colocado aqui, ó. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo inteiro. Ela é a primícia dos livros. Foi o primeiro livro impresso no mundo, após a invenção do prelo.
Isso se deu no ano de 1452. No ano de 1452, em Manisa, na Alemanha. Os livros da Bíblia originalmente eram divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Saint-Chartres. Ou seja, pelo cardeal Hugo de Saint-Chartres, em 1250, depois de Cristo, é que a Bíblia foi dividida em capítulos. Em capítulos, nós temos feita em capítulos. Agora, dividida em versículo. E a divisão em versículos foi feita em 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551, pelo Robert Steven, que é um impressor da cidade de Paris, que ela foi dividida em versículos, foi em 2 fases. Em versículos. A Bíblia, irmãos, é o livro mais fenomenal de todos os livros. Diz o homem, nós temos um brasileiro que descobriu os 43 erros na gramática portuguesa, como Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele diz uma grande frase, que a Bíblia, em cima dos outros livros, ela é a coroa de todos os livros. No meio dos outros livros, ela é o coração de todos os livros. E embaixo dos outros livros, ela é o alicerce de todos os livros. A Bíblia é o livro, a palavra de Deus, ela é o livro mais poderoso. Quantas pessoas teve a vida mudada por causa desse livro? Jesus disse, Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, 47, que o segredo da palavra de Deus e da Bíblia não é você conhecê-la. Eu estou ensinando a vocês introdução bíblica, mas o melhor não é vocês apenas conhecer aquilo que eu estou ensinando. O melhor é vocês conhecerem, aprenderem e praticar. Porque o poder da palavra de Deus não é só em eu ter o conhecimento dela, é eu praticar a palavra de Deus. Primeiro, porque Jesus diz, como tu me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo, se não cumpre as minhas palavras, pois eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que constrói a sua casa em cima da areia, então vindo a tempestade, vindo o vento, vai bater e vai derrubar. Por quê? Porque se nós cremos na palavra, se nós queremos ver diferença em nossa vida, a Bíblia, ela faz quando nós cumprimos as palavras. Jesus diz, se não fazes o que eu digo. O segredo da palavra de Deus é cumprir e viver a palavra de Deus. Muitos hoje têm conhecimento da palavra, mas muitos hoje não vivem a palavra. Viver a palavra de Deus é que nos traz e nos garante benefício dos altos céus para o nosso viver. A Bíblia, ela é, para vocês terem ideia, deixa eu dar um resumo introdutório, uma coisa bem simples. A Bíblia, o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, irmãos, tem 929 capítulos, 23.214 versículos, enquanto o Novo Testamento tem 260 capítulos, 7.959 versículos, assim toda a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Ou seja, aqui um resumo de toda a Bíblia composta, tudo isso. Então, quando a gente começamos a aprender sobre a palavra de Deus, a gente vamos compreender que a palavra de Deus é a coisa mais, é o livro que nós devemos conhecer. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é a mente de Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. Deus, no início do Gênesis, quando o Senhor vai fazer a terra, os céus e a terra, Ele não fez usando as suas mãos. Ele usou apenas a sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento, haja separação. Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele não usa as mãos, Ele apenas fala, porque a palavra dEle constrói, reconstrói, restaura, transforma, cria, porque Deus é um monarca, e tudo que Deus fala tem que acontecer. Deus ama o próprio Deus, Ele ama a palavra dEle, porque tudo que Ele fala acontece. É por isso que nenhuma das promessas contidas aqui, há mais de 8.000 promessas aproximadamente, elas cumprirão nas nossas vidas se obedecermos e andarmos nessa palavra. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz
Ele faz falando. Então, aprenda a cumprir a palavra do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Essa aqui é a Bíblia, essa irmãos, a Bíblia, a Bíblia, se você tem que conhecer alguma coisa, conheça a palavra de Deus. Deus abençoe, essa aqui é a primeira parte da aula. Vamos continuar na segunda aula, para a glória de Deus.